Capítulo 2 Canon. O mundo de Daicômio. O que é? O mundo de Daicômio, ou da grande luz, é aquele no qual todas as trevas terão desaparecido. Pressupõe uma vida sem sofrimentos, onde o mal não prevalecerá. A propagação desse mundo ideal já vem sendo realizada há milhares de anos por muitos homens santos e grandes religiosos. Até agora, contudo, não foi possível concretizá-lo, ou pelo menos criar um tipo de vida bem próximo dos princípios da verdadeira felicidade. Daí a razão de os seres humanos terem julgado tratar-se apenas de uma utopia. Por isso, muitos até hoje ainda duvidam de que algo semelhante possa realmente surgir. Entretanto, embora reine na humanidade um grande sentimento de descrédito em relação ao surgimento do mundo da grande luz, com certeza ele vai concretizar-se através de mudanças profundas que já começaram a acontecer. Experiências e fortalecimento da fé de Meishu Sama. A verdade sobre o mundo de Daicômio me foi revelada por Canon há 7 anos, 1928, portanto. Naquela época, confesso, nutria algumas dúvidas a respeito. Mas a confirmação de sua veracidade me foi mostrada pela ocorrência de inúmeros milagres. Vivi incontáveis e profundas experiências que jamais podem ser explicadas pela razão humana. Por meio de tantos e tão especiais acontecimentos, Canon me mostrou não só ser possível criar o mundo de Daicômio, mas também que o meu corpo seria usado como instrumento para a concretização dessa obra essencial dentro do plano divino. Embora inicialmente incrédulo e meticuloso diante de tamanhas evidências, a minha convicção foi sendo fortalecida. Agora tenho certeza de que terei uma enorme missão a desempenhar. Serei o instrumento usado por Deus para ensinar os princípios e mostrar onde reside a essência do mundo da grande luz, cujo alicerce é o poder de Canon. Ao ser incumbido de tão grandioso trabalho, fui também dotado de uma poderosa força divina, jamais antes realmente manifestada por alguém. Deve, porém, ficar claro que muitos seres iluminados, quando viveram na Terra, pregaram uma prática da misericórdia e a vivência do amor, tentando mostrar o verdadeiro caminho. Basta lembrar as doutrinas de Sakyamuni e de Jesus. Faltou-lhes, contudo, a emanação de uma energia vivificadora que permitisse a transformação integral de toda a humanidade. Daí a razão de muitos ensinamentos desses extraordinários mestres terem permanecido no plano das profecias, mesmo sendo tais doutrinas o ideal pelo qual viveram. Causas do domínio do mal. O atual estado de confusão e discórdia em que se encontra a humanidade advém do fato de as muitas doutrinas existentes não disporem do poder divino absoluto, o único capaz de promover mudanças radicais no pensamento e na vida dos seres humanos. Aqui está também a causa de a maioria das religiões terem sido vencidas pelo mal. De fato, não continham ensinamentos completos e profundamente poderosos. Agora, porém, está chegando a hora do céu. O poder divino absoluto começa a manifestar-se e acontecimentos nunca antes imaginados abalarão o universo. Interpretação dos conceitos Daijo e Shoujo. Para entender melhor essas transformações pelas quais a humanidade já está começando a passar, tomemos como exemplo a interpretação budista dos conceitos Daijo e Shoujo. Ambos foram entendidos até agora de maneira parcial. Shoujo representa a fé egoísta, centrada no individual. Por meio dela, o praticante procura obter vantagens pessoais. Então reza pedindo paz e felicidade ao lado da família, prosperidade nos negócios e libertação das doenças. Não se preocupa nem com a sociedade, nem com o país, nem com a humanidade.
Por outro lado, a fé Daijo sintetiza o altruísmo. As pessoas que vivem de acordo com essa postura preocupam-se com os semelhantes, negligenciando muitas vezes o próprio bem-estar. Como almejam dedicar-se ao mundo, não hesitam em separar-se da família ou até mesmo sacrificá-la por seu ideal. Em princípio, tal desprendimento em prol da grande salvação parece maravilhoso. Não é, porém, verdadeiro, embora haja alguns casos específicos nos quais alguém, forçado pelas circunstâncias, seja obrigado a tomar tal atitude. Fica, pois, evidente que nem Shoujo nem Daijo são inteiramente corretos. A perfeição supõe ambos ao mesmo tempo. Quer dizer, para certas ocasiões deve-se preferir Shoujo, para outras, melhor ser Daijo, numa alternativa de comportamento de acordo com o tempo, as circunstâncias e as pessoas. É preciso, por conseguinte, assumir uma atitude semelhante à que tomamos em relação ao clima. Quando em períodos de calor, o mais adequado são as roupas leves. Já com temperaturas mais brandas, usa-se o traje meia estação e no inverno, o certo são os agasalhos. Por conseguinte, a virtude reside no equilíbrio. Jamais, portanto, o viver egoísta Shoujo vai salvar a humanidade. Pelo contrário, promoverá choques e conflitos que poderão até culminar com uma guerra. Por sua vez, o comportamento Daijo, que conduz ao autossacrifício, tendo em vista o bem do outro, também apresenta falhas. Embora pareça correto, tal modo de agir, às vezes estoicamente praticado, não propiciou até hoje a concretização do mundo de Daikômio. Concluindo, nunca se deve ser nem Daijo nem Shoujo, mas ambos de maneira equilibrada. Começar pelo núcleo. Como já foi visto, um comportamento Daijo em relação à fé pouco contribui para a concretização do mundo de Daikômio. Embora para certas pessoas pareça maravilhoso sacrificar-se em prol da humanidade, afastando-se da família, essa atitude leva a uma espécie de obstinação. Por outro lado, acaba gerando desarmonia, afugentando amigos e parentes. Forma-se assim um clima de intransigência e os desentendimentos aumentam, levando os outros a se afastarem de quem age desse modo. Com isso, cria-se um isolamento cada vez maior em relação aos semelhantes. Então, em vez de salvar os demais, são essas pessoas que precisam ser ajudadas. Em certas situações ficam num estado tal que necessitam do auxílio do próximo até para comer. Há muitos casos semelhantes a esse nas religiões. Dessa forma, jamais será possível construir o reino de Deus na terra. Para transformar, portanto, este mundo num paraíso, faz-se necessário começar pela menor unidade, ou seja, considerar cada indivíduo em particular. A fim de entender melhor esse processo, basta lembrar que um país é formado por agrupamentos de seres humanos distribuídos em cidades e vilarejos. Estes, por sua vez, resultam da reunião de famílias, as quais são constituídas por indivíduos. Então, se não for salva cada unidade, nunca vai ser possível transformar este mundo no reino do céu. Daí uma atitude Daijo, que sacrifica a individualidade pessoal, ou um comportamento Shoujo, visando apenas a benefícios próprios, não convencerem, quando praticados isoladamente, sem o perfeito equilíbrio entre ambas as posições. Em última análise, quer dizer que para elevar o mundo a Deus, é preciso salvar ao mesmo tempo o indivíduo e a sociedade. Faz-se necessário, contudo, em primeiro lugar, olhar o núcleo, a unidade. Se cada família for um protótipo do reino do céu na terra, a humanidade inteira estará salva. Tal maneira de pensar nunca deixou de existir, mas a concretização desse ideal foi sempre considerada impossível. Agora, porém, com a manifestação do poder de Kannon, vai tornar-se uma realidade presente. Se então cada família estiver isenta de doenças, pobreza e conflitos, estará formado o alicerce do mundo de Daikômio, uma vez que esses 3 infortúnios correspondem em grande escala a epidemias, fome e guerras. Abolidos tais males, a humanidade viverá em paz e feliz.
Aproximação do mundo da luz. Muitos são, entretanto, os questionamentos, tendo em vista saber se haverá possibilidade real da existência de um estado de vida tão promissor. Eu tranquilizo a todos reafirmando com plena certeza que o surgimento do mundo da luz está próximo. Embora ainda não tenha sido possível para a maioria das famílias formar um núcleo isento de máculas e toxinas, já existem entre os membros muitas pessoas próximas dessa condição. Fica, pois, evidente ser possível criar o mundo da luz. Basta que o planeta se encha de famílias libertas de doenças, misérias e conflitos. Assim, como uma consequência lógica, cada indivíduo vivenciará concretamente o reino do céu na Terra. Quando esse estado de elevação espiritual for atingido, a humanidade poderá sentir e apreciar pela primeira vez a verdadeira paz e felicidade nascidas da expansão da luz. A luz do Oriente corresponde, na verdade, ao poder de Canon. Desde a antiguidade, muitas referências têm sido feitas à luz do Oriente. Continua, porém, sendo uma expressão misteriosa cuja origem é desconhecida. O seu verdadeiro sentido, contudo, me foi revelado no dia 4 de fevereiro de 1928. Enquanto esperava o tempo certo para divulgar essa revelação, estava me preparando espiritualmente a fim de realizar tão importante incumbência com muita dignidade. Todos vocês que me ouvem neste momento devem conhecer o Sr. Mitsuo Azuma aqui presente. Um dia ele me pediu audiência e fiquei muito surpreso ao ler o seu nome no cartão que me fora apresentado. Esse espanto me foi causado pelos nomes Azuma, que em japonês significa Oriente, e Mitsuo, Homem de Luz. Conheci-o casualmente no dia 11 de outubro do ano passado, 1934. Nessa ocasião ele me disse que, por revelação de Deus, já há 20 anos sabia do aparecimento de uma pessoa possuidora do poder de Canon. Contou-me ainda lhe ter sido também mostrado que essa tal pessoa havia nascido a leste do bairro de Shibuya, local onde ele, Azuma, morava. Além disso, Mitsuo Azuma tinha conhecimento de que encontraria esse homem divino no ano de 1934. Foi por essa razão procurá-lo em Kodimachi, e alguém lhe falou a meu respeito. Azuma veio então visitar-me em Oshindo, local onde eu morava na época. Conversamos, e eu lhe disse que ele estava certo. Mitsuo tirou algumas fotos minhas. Numa delas, aparece um desenho de Canon. Esse fato representa o primeiro passo da manifestação na Terra da luz do Oriente. Senju, o Canon de 1000 braços. Aconteceu que, em setembro do ano de 1934, por ordem de Canon, eu devia desenhar Senju, o Canon de 1000 braços. Preparei-me e no dia 5 de outubro comecei a executar o trabalho imediatamente. Já havia realizado 1/3 da tarefa quando, no dia 11, o Sr. Azuma apareceu e, conforme já lhes falei, me fotografou. Com o aparecimento de Senju Canon numa das fotos, concluí que eu deveria refazer o desenho de acordo com o que estava sendo mostrado na fotografia tirada pelo Sr. Azuma. E assim o fiz. Esse acontecimento foi, na verdade, o primeiro sinal concreto da ação da luz do Oriente, dando a conhecer ao mundo o poder de Canon e de sua obra. Origem da luz do Oriente. É importante que aprofundemos um pouco mais a nossa compreensão a respeito da origem da luz do Oriente. Então vejamos. Originariamente, todas as civilizações e culturas até hoje existentes, se consideradas em relação ao Japão, vieram do Oeste, inclusive a chinesa, e legaram grandes benefícios à humanidade, de modo especial através do desenvolvimento científico. Embora sejamos gratos a esse progresso, não podemos esquecer que do lado espiritual as pessoas tornaram-se egoístas e foram levadas a um estado deplorável gerado por incessantes conflitos.
Recentemente, porém, a humanidade começou a perceber o erro da civilização ocidental, tão bem acentuado no Salmo. Corrigindo-se a civilização do Oeste, surgirá o caminho sempre próspero do Oriente. Do lado oriental, as primeiras civilizações surgiram na China e na Índia e prosperaram durante muitos séculos, expandindo-se para o Egito, a Grécia e outras regiões. Mais tarde, no Ocidente, desenvolveu-se o Império Romano, que foi o marco da civilização ocidental. Assim ficou estabelecido o modelo de duas grandes culturas, a oriental e a ocidental. É importante atentar também para o significado profundo que tem a precedência da civilização oriental dentro da realização do plano divino. Outro aspecto fundamental a ser observado diz respeito às características peculiares a cada um desses dois modelos culturais. Enquanto a civilização oriental se apresenta voltada ao espiritual e à verticalidade, a ocidental se fundamenta no material e na horizontalidade. Ambas desenvolveram-se suficientemente, atingindo o ápice da fase de amadurecimento e se encontram agora num impasse. Conforme já vimos numa parte anterior, uma atitude exclusivamente shoujo ou daijo não produz resultados satisfatórios. Daí a razão do dilema. Nessas condições, somente a intervenção de Kanon terá o poder de imprimir o rumo certo a ambas as civilizações. Na verdade, no final vai ocorrer a união do Oriente e Ocidente em conformidade com o plano de Deus. Sucederá algo semelhante ao que acontece com um casal. O noivo Oriente unir-se-á em matrimônio à noiva Ocidente, tendo ambos Kanon como padrinho. Por fim, será gerado por esse casal um filho chamado Mundo de Miroku, há muito tempo aguardado pela humanidade como o reino do céu na terra. Toda a força executora dessa grandiosa obra, que promove o casamento e faz gerar o filho, é o poder de Kanon. No momento atual, o mundo está sentindo as dores do parto. Logo nascerá a nova civilização, tempo no qual será concretizada a união entre a verticalidade e a horizontalidade. Esse entrelaçamento será representado por um símbolo existente desde a antiguidade, a cruz gamada, cujas pontas são dobradas, indicando que após o cruzamento iniciar-se-á um movimento giratório para acionar a ação do plano de Deus. Na verdade, a cruz vai rodar na direção dos ponteiros do relógio, representando a grandiosa força advinda da união do espírito e do corpo, gerada pelo poder de Kanon, a luz do Oriente. Assim, as culturas que se encontram em estado deplorável serão purificadas. A partir daí, a humanidade unificada passará a viver em harmonia, trilhando o caminho da luz eternamente próspero. Terá então nascido a nova civilização. De maneira diferente da originária, partirá do Oriente, encaminhando-se para o Ocidente. Comentários de Meishu Sama. Quero ainda fazer alguns comentários gerais sobre certos aspectos que merecem ser levados em consideração. A luz do Oriente. Hoje, 1º de janeiro de 1935, inaugura-se o plano da luz do Oriente, o qual, acredito, daqui para frente, se expandirá com muita força. O misterioso, porém, é que há 2000 anos já se usava essa expressão. Senju Sengan Kanon. Senju Sengan Kanon significa o poder que, através de 1000 braços, dá vida a todos os seres e, por 1000 olhos, irradia luz para salvar o mundo. 0,99 e 0,01. Até agora a civilização ocidental avançou girando, no sentido anti-horário, na mesma direção, portanto, em que a matéria precede em importância o espírito. Atingiu 99% de desenvolvimento. Agora se encontra num beco sem saída, pois qualquer massa girando no sentido contrário aos ponteiros do relógio se esfarela, não se une. Eis a razão por que a humanidade não consegue ficar coesa. Neste momento de total dispersão,
surge o poder de Canon, simbolizado pelo Ichirin, cujo valor é de 0,01, semelhante a um ponto no centro de um círculo. Quer dizer, a civilização começa, de repente, a ganhar nova vida, a girar no sentido horário. Está, de fato, recebendo emanações da luz de Canon. A Cruz Gamada. Neste local, onde está sendo inaugurado o templo da grande igreja de Canon, a Cruz Gamada, símbolo da união entre vertical e horizontal, começa a girar na direção dos ponteiros do relógio. Esse movimento vai construir a civilização perfeita, sem falhas, concretizando um plano preparado por Deus há muitos milênios, o qual somente agora está começando a manifestar-se, porque já chegou finalmente o tempo adequado. Ichirin. O símbolo do Ichirin, ou 0,01, é na verdade o trabalho de Senju Canon. Esse fato me ficou muito claro quando no dia 23 de dezembro do ano passado, 1934, entronizei a imagem de Senju Canon e 2 dias depois, uma pessoa que me era totalmente desconhecida trouxe-me uma moeda de Ichirin, 1 centavo. Mostrei a um antiquário que me disse a estar vendo pela primeira vez, embora tivesse sido cunhada há mais ou menos 30 ou 40 anos. Era, portanto, bastante rara. Através desse sinal, pude sentir Deus me revelando que o Ichirin simbolizava o poder de Canon. Corpo de Canon. Originariamente o corpo de Canon é pequeno, mas dotado de grande poder. Daí a razão de o templo de Asakusa possuir o maior número de devotos, mesmo tendo uma estátua de Canon de apenas 5 centímetros e 6 milímetros de altura, o que, pela medida japonesa, equivale a um Sun e 8 Bu, igual 18. Comentários do tradutor. O Deus Criador do Universo, o Pai do Céu, na expressão cristã, era cultuado no Oriente sob o nome de Canon. Durante a Era da Noite, principalmente, manifestava-se como Deus da Misericórdia, realizando muitos milagres. Ninguém, contudo, soube dizer quem era Canon. Permaneceu apenas como divindade misteriosa e dotada de imenso poder. Mais tarde, o próprio Canon revelou a Meishu-sama que ele é o Pai do Céu, o Deus onipotente, Criador do Universo. A seguir, o primeiro passo foi expor ao Mestre o mistério da criação do homem e a causa das doenças, uma vez que somente ele, o Criador, conhece a origem de todos os seres existentes no universo. Daí provém, inclusive, todos os ensinamentos sobre doenças, saúde e motivos das purificações. Canon ensinou também a Meishu-sama como solucionar todos os sofrimentos da humanidade, eliminando doenças, misérias e conflitos. A seguir deu-lhe os fundamentos para construir o reino do céu na terra, que será um mundo pleno de saúde, abundância, beleza e paz.